capítulo 3. We're studying through the last book of the Bible, the book of Revelation. A gente está estudando pelo último livro da Bíblia, Apocalipse. And a couple of weeks ago, I mentioned that we're gonna slow down in our study of Revelation. Algumas 2 semanas atrás eu mencionei que a gente iria ficar um pouquinho mais lentos no nosso estudo de Apocalipse. Because as we've been studying about Jesus' letters to the 7 churches, we came to the church in Philadelphia. Porque ao estudarmos as cartas de Jesus para as 7 igrejas, a gente chega agora na carta para Filadélfia. And we've been learning that there are very, very practical, good stuff for us to learn here. E a gente tem aprendido que existem muitas coisas práticas e boas que a gente deve aprender aqui. And that's why in our big series through the book of Revelation, E é por isso que na nossa série maior, que é o livro de Apocalipse, we're doing a small series looking at the church in Philadelphia. a gente está fazendo uma série menor estudando a igreja de Filadélfia. And so tonight I want to start by just reading verses 7 and 8. Então hoje à noite eu quero começar lendo os versos 7 e 8. And then we're going to pray and then we're going to get started with our Bible study. E daí a gente vai orar e vai começar o nosso estudo bíblico. Apocalipse 3, 7 e 8. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Let's pray. Vamos orar. Father, we thank you for the word of God. Pai, nós te agradecemos pela palavra de Deus. And Lord, for the Spirit who helps us understand it. E, Senhor, pelo Espírito que nos ajuda a entendê-la. I pray that tonight, as we take this time to consider, to think about this church in Philadelphia, Eu oro para que hoje à noite, enquanto a gente gasta esse tempo tentando pensar sobre a igreja de Filadélfia, that you would help us as a church to be the kind of church that honors and pleases you. que o Senhor nos ajude a sermos o tipo de igreja que honra o Senhor e te agrada. We thank you and praise you for your presence. Nós te agradecemos e te louvamos pela sua presença. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. The past couple of weeks, we've been learning about the marks of a healthy church. Então, as últimas 2 semanas a gente tem aprendido sobre as marcas de uma igreja saudável. We spent time looking at verse 7, A gente gastou um tempo estudando, olhando o verso 7. and we learned that the first mark of a healthy church E a gente aprendeu que a primeira marca de uma igreja saudável is that a church has right beliefs about Jesus. é que uma igreja tenha crenças corretas sobre Jesus. This church believed that Jesus is holy. Essa igreja crê que Jesus é santo. They believe that Jesus is faithful. Eles creem que Jesus é fiel. And they believe that Jesus is sovereign. E eles creem que Jesus é soberano. That's foundational. Isso é fundamental. You cannot move forward in Christian growth and Christian life Você não consegue ir adiante no crescimento cristão e na vida cristã if your understanding of Jesus is wrong. se o seu entendimento de Jesus está errado. And that's why it's so important that we study the Bible, we learn together about Jesus. E é por isso que é muito importante que a gente estude a Bíblia e que a gente aprenda juntos sobre Jesus. Because the more we learn about Jesus, Porque quanto mais a gente aprende sobre Jesus, the healthier we will be as Christians. mais saudáveis nós seremos como cristãos. But then last week, as we moved into verse 8, Mas na semana passada, quando a gente passou para o verso 8, we saw the second mark of a healthy church. nós vimos a segunda marca de uma igreja saudável. And that is that this church is doing the work of Christ. E essa marca é que essa igreja estava fazendo a obra de Cristo. Look at verse 8 again. Veja o verso 8 de novo. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Now we learned last week that this church was doing Christ's work in reaching the world for Christ. Então nós aprendemos semana passada que essa igreja estava executando a obra de Cristo em alcançar o mundo para Cristo. And here Jesus tells them, look, I opened for you a door of opportunity. E aqui Jesus diz para eles, olha, eu abri para vocês uma porta de oportunidade. And I'll tell you, it's exciting when God opens doors because no one can close them. E eu te digo que é muito empolgante quando Deus abre alguma porta, porque ninguém pode fechar essa porta. I remember when the world moved from the 1980s into the E eu 1990s. me lembro quando o mundo passou da década de 80 para a década de 90. Something happened that none of us expected. Uma coisa aconteceu que nenhum de nós esperava. Communism ended in the Soviet Union. O comunismo acabou na União Soviética. And the moment communism ended in the Soviet Union,
E no momento que o comunismo acabou na União Soviética, Calvary Chapel received the phone call a igreja Calvary Chapel recebeu uma ligação to start sending people to plant churches in the Soviet Union. para começar a enviar pessoas para plantar igrejas na União Soviética. And this was such an exciting time. E essa foi uma época muito empolgante. We were not going to say no to this open opportunity. E a gente não ia dizer não para essa oportunidade aberta. And so for the last 20 years, Calvary chapels have been getting started all over the Soviet Union or Russia. Então, pelos últimos 20 anos, tem igrejas Calvary sendo abertas por todas as partes da Rússia. And now these churches are pastored not by American pastors, but by Russian E agora essas pastors. igrejas são pastoreadas não por pastores americanos, mas por pastores russos. They have Russian worship leaders, Eles têm líderes de louvor russo, Russian missionaries, missionários russos, Russian congregations. congregações russas. The only explanation for that is that God opened a door. E a única explicação para isso é que Deus abriu uma porta. And you know, we talked about how God is opening doors for us all the time. E sabe, a gente fala sobre como Deus tem aberto portas para a gente o tempo todo. And I want to talk about practically. I just want to give the application of what we learned last week. Então eu quero falar de maneira prática, eu quero dar aplicação em cima daquilo que a gente aprendeu semana passada. And I just want to talk about how do we respond to open doors that God gives to us in our city and in our world. E eu quero falar sobre como a gente reage a essas portas abertas que Deus nos dá na nossa cidade Or in our world. ou no nosso mundo. Because you need to know something. Porque você tem que saber uma coisa. God is doing a work on our planet. Deus está fazendo uma obra no nosso planeta. And God is calling out for workers. E Deus está chamando trabalhadores. People who will reach out to lost and perishing people in this world. Pessoas que irão alcançar os perdidos e os povos que estão perecendo no mundo. And you know who needs to respond to that? E sabe quem que precisa responder a isso? The church. A igreja. The church is God's tool in reaching the world for Christ. A igreja é a ferramenta de Deus para alcançar o mundo para Cristo. For example, in Isaiah 6:8. Por exemplo, em Isaías 6:8. You guys know the story, right? Vocês sabem a história, né? After Isaiah sees God high and exalted on his throne, Depois que Isaías vê o Senhor exaltado e alto no seu trono, we then see God's heart for the world. nós então vemos o coração de Deus com relação ao mundo. And in Isaiah 6:8, Em Isaías 6:8, he said, "Whom shall I send? ele diz: a quem enviarei? And who will go for us?" Quem irá por nós? That's the question. Essa é a pergunta. That is the question in heaven tonight. Essa é a pergunta no céu hoje à noite. Whom shall I send? A quem eu enviarei? And who will go for E us? quem irá por nós? And then there's a generation of people like Isaiah. E aí existe uma geração de pessoas como Isaías. They hear the question of heaven Eles ouvem essa pergunta dos céus and they say, "Here I am, send e me." eles dizem: eis-me aqui, envia-me a mim. You know, God's not looking for great ability. Deus não está procurando grandes habilidades. God is simply looking for availability. Deus está simplesmente procurando por alguém que esteja disponível. You know, you might think, well, I'm not talented, I'm not eloquent. Você pode pensar: eu não sou talentoso, eu não sou eloquente. That's okay, E não tem problema, as long as you're available. contanto que você esteja disponível. God will take care of all the other things. Deus vai cuidar do resto das coisas. He's just looking for people that will say, "Here I am, send me." Ele só está procurando por pessoas que digam: eis-me aqui, envia-me. So here's our practical question for the night. Então aqui vem a nossa pergunta prática para hoje à noite. How do we do Christ's work in Curitiba? Como nós executamos a obra de Cristo em Curitiba? We learned last week that there are 2 million people in this city. Nós aprendemos semana passada que há 2 milhões de pessoas nessa cidade. If we include all the outer regions of the city, there is 3.5 million people in our city. E se a gente incluir a região metropolitana, tem 3,5 milhões de pessoas na cidade. That means that in this city there are 3.5 million people who are one heartbeat away from hell. Isso quer dizer que nessa cidade tem 3,5 milhões de pessoas que estão a uma batidinha de coração distantes do inferno. So what do we do? Então o que a gente faz? How do we reach these people? Como que a gente alcança essas pessoas? Because God has obviously opened a door for us. Porque Deus obviamente está abrindo uma porta para a gente. Here's number 1. Então, número 1, We must pray. nós precisamos orar. That's where it begins. It's so basic. É assim que começa e é básico. But we must pray.
Mas a gente precisa orar. And as a church, we need to pray for two things. E como igreja, nós precisamos orar por duas coisas. We need to first pray for opportunities. Primeiro, nós temos que orar por oportunidades. Remember, God is the God who opens doors. Lembre-se que Deus é o Deus que abre And portas. so we need to pray for opportunities. Então nós temos que orar por oportunidades. Colossians chapter 4 verse 3. Colossenses capítulo 4, verso 3. Turn with me to the book of Colossians. Então abra comigo no livro de Colossenses. Just start turning left. Então comece a voltar para a esquerda And you'll reach Colossians eventually. e eventualmente uma hora você vai chegar em Colossenses. 4 chapters. 4 capítulos. Colossians chapter 4 verse 3. Colossenses capítulo 4, verso 3. And I want you to see that Paul was a man who prayed for Eu opportunities. quero que você veja que Paulo foi um homem que orou por oportunidades. You know, we're so impressed by the life and ministry of Paul. E sabe, nós ficamos muito impressionados com a vida e In ministry. e o ministério de Paulo. But you want to know what the secret to his life and ministry was? Mas você quer saber qual que foi o segredo para a vida e o ministério dele? Prayer. Oração. Paul prayed all the time. Paulo orava o tempo todo. And he was encouraging people to pray. E ele encorajava as pessoas a orar. And listen to what he writes in Colossians 4:3. E ouça o que ele escreve em Colossenses 4:3. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o ministério de Cristo, pelo qual estou preso. I love Paul's attitude here. E eu amo a atitude de Paulo aqui. Has people ever asked you, hey, how can I pray for you? Será que as pessoas já te perguntaram, como é que eu posso orar por você? What do you say? How do you respond? Como é que você responde a isso? Oh, you can pray that I have a good day? Você pode orar para que eu tenha um bom dia? Pray that I have a great week at work? Orar para que eu tenha uma ótima semana no trabalho? How do you respond to that? Como é que você responde a isso? I love how Paul responds to that. E eu amo a maneira como Paulo respondia a isso. How can you pray for me? Como é que você pode orar por mim? You just pray that God will give me more opportunities to preach. Então você ora para que Deus me dê mais oportunidades para pregar. You pray that God will open more doors of opportunity in my environment, in my world. Você ore para que Deus abra mais portas de oportunidades no meu ambiente, no meu mundo. What a great thing to be praying for each other. E não é uma coisa excelente para nós orarmos uns pelos outros? That before you leave church tonight, you say, you know what, I'm going to pray for you. Então antes de você ir embora da igreja, você vai dizer, sabe de uma coisa? Eu vou orar por você. I'm going to pray that God gives you an opportunity to share the gospel with that person at work. Eu vou orar para que Deus te dê uma oportunidade para você compartilhar o evangelho com aquela pessoa no seu trabalho. I'm going to pray that God gives you an opportunity to share the gospel the next time you're in line at the supermarket. Eu vou orar para que Deus te dê uma oportunidade para você compartilhar o evangelho a próxima vez que você estiver na fila no supermercado. I'm going to pray that God gives you an opportunity to share the gospel the next time you're at school. Eu vou orar para que Deus te dê uma oportunidade para compartilhar o evangelho a próxima vez que você for para a aula. Could you imagine how radical that would be? Você consegue imaginar como seria radical isso? If we all said, you know what, I'm going to pray that God will give you one opportunity to share the gospel this week. Se todos nós disséssemos, eu vou orar para que Deus te dê uma oportunidade de compartilhar o evangelho essa semana. We don't have to start with crusades of 10,000 people. A gente não tem que começar com cruzadas de 10 mil pessoas. Just one person this week that a conversation would start naturally, but it's supernatural. Só uma pessoa nessa semana com quem uma conversa comece de maneira natural, mas que seja sobrenatural. And if we want to reach our city, that's how it E begins. se a gente quer alcançar a nossa cidade, é dessa forma que começa. We reach our city one person at a time. Nós alcançamos a nossa cidade alcançando uma pessoa por vez. Think about that. Pense sobre isso. One person at a time. Uma pessoa por vez. The next thing we need to be praying for is for Christian workers. A próxima coisa pela qual a gente tem que orar é por trabalhadores cristãos. Not only should we be praying for opportunities, A gente não deve apenas orar por oportunidades, but we need to be praying for people. mas precisamos orar por pessoas. Go to the third book of the New Testament. Vá para o terceiro livro do Novo Testamento. Luke chapter 10. Lucas capítulo 10. Luke chapter 10 verse 2. Lucas capítulo 10, verso 2. And I want you to read a command that Jesus gives. Eu quero que você leia uma ordem, um mandamento que Jesus dá. And this is one of the most neglected commands in the Gospels. E esse é um dos mandamentos mais negligenciados nos evangelhos. Luke chapter 10 verse 2. Lucas 10, verso 2. E lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Guys, that is a command. Gente, isso é uma ordem.
You want to know why Jesus gave that command? E você quer saber por que Jesus deu essa ordem? Because there are already lots of people who want to know about Jesus. Porque já tem muita gente que quer saber sobre Jesus. He doesn't say, look, if the harvest eventually becomes ready. Ele não fala assim, olha, se de repente a colheita ficar pronta. He says the harvest is plentiful right now. Ele diz, a colheita é grande agora. But the reason why we don't know that is because many of us are not engaged in the work of evangelism. Mas a razão pela qual a gente não sabe disso é que muitos de nós não estão engajados com o trabalho de evangelismo. I mean, you've heard me say this before. Você já me ouviu falar isso antes. But I'll tell you, the 7 years that I've lived here in Curitiba, Mas eu te digo que os 7 anos que eu estou morando aqui em Curitiba, I've discovered that most people I talk to are ready to talk about Jesus. eu descubro que a maioria das pessoas com quem eu falo estão prontas para falar sobre Jesus. Yes, I've talked to skeptics. Sim, eu já falei com céticos. I've talked to people that think I'm stupid for being a Christian. Eu já falei com pessoas que me acham burro por ser cristão. But in comparison to all of that, Mas em comparação a tudo isso, I have discovered that most people in the city are ready to talk about Jesus. eu descobri que a maioria das pessoas nessa cidade estão prontas para falar sobre Jesus. But if we do not go into the work of harvest, Mas se nós não formos para o trabalho de colheita, then other people will talk to them about Jesus. então outras pessoas vão falar com eles sobre Jesus. The Mormons will talk to them. Os mormons vão falar com eles. Do you see Mormons out on the streets all the time? Você vê os mormons nas ruas o tempo todo? Absolutely. Com certeza. If you don't tell these people about Jesus, you know what? The Mormons probably will. Se você não falasse para essas pessoas sobre Jesus, provavelmente os mormons vão fazer isso. But their Jesus is not the Jesus of the Bible. Mas o Jesus deles não é o Jesus da Bíblia. If you don't talk to people about Jesus, the Jehovah's Witnesses will. Se você não falar com as pessoas sobre Jesus, as testemunhas de Jeová vão fazer isso. Every Saturday, they're going door to door telling people about Jesus. Todo sábado eles vão de porta em porta falando para as pessoas sobre Jesus. But their Jesus is not the Jesus of the Bible. Mas o Jesus deles não é o Jesus da Bíblia. People are interested and ready to talk about As Jesus. pessoas estão interessadas e prontas para falar sobre Jesus. But somehow we've convinced ourselves that people really don't care. Mas de alguma forma nós nos convencemos que as pessoas na verdade não se importam muito. They do care. E elas se importam. And the harvest is plentiful. E a colheita é grande. And that's why Jesus gives us this command. You pray that God will send out workers. E é por isso que Jesus nos dá esse mandamento. Ore para que Deus envie trabalhadores. But I want you to be prepared with something. Mas eu quero que você esteja preparado com algo. If we as a church start praying that God would send out workers, Se nós como igreja começarmos a orar para que Deus envie trabalhadores, don't be surprised if God sends you out. não fique surpreso se Deus enviar você. I remember the first time God started using me as an evangelist. Eu me lembro da primeira vez que Deus começou a me usar como evangelista. It was terrifying and exciting all at the same time. Foi aterrorizante e empolgante ao mesmo tempo. I was just a young guy, Eu era um cara jovem, about 15 years old. tinha mais ou menos 15 anos. I never imagined myself going up to strangers and starting a conversation with them about God. Eu nunca me imaginei abordando estranhos e iniciando uma conversa com eles sobre Deus. That seemed like an impossibility in my head Isso na minha cabeça parecia algo impossível, because I was a very quiet guy porque eu era um cara muito quieto. and I was very intimidated by people. E eu me sentia muito intimidado pelas pessoas. But you know what happened when I was about 13, 14 years old? Mas sabe o que aconteceu quando eu tinha mais ou menos 13, 14 anos? I was baptized with the Spirit. Eu fui batizado com o Espírito. And God empowered me to tell people about E Christ. Deus me capacitou a falar com as pessoas sobre Cristo. And I remember I was at a beach in California E eu me lembro que eu estava numa praia na Califórnia and I saw a couple walking along the water e eu vi um casal andando na água and I just felt in my heart like God was saying, "Hey, go talk with those people." e eu senti no meu coração como Deus estivesse me dizendo, vai lá falar com essas pessoas. You know, and here I am about 15 years old. I'm going up to this older couple. A ideia é que estou eu com mais ou menos 15 anos indo falar com esse casal de pessoas mais velhas. I said, "Hey, excuse me, but you mind if I share with you something?" E eu falei, com licença, mas vocês se importam se eu compartilhar uma coisa com vocês? And they said, "Go ahead." E eles falaram, não, pode falar. I said, "You know, I want you both to know
how much God loves you. E eu falei, olha, eu quero que vocês dois saibam o quanto Deus ama vocês. And I want you to know that God loves you so much that He sent Jesus to die on the cross in your place, and He's alive. He rose again from the dead. Eu quero que vocês saibam que Deus ama tanto vocês que Ele enviou Jesus para morrer no lugar de vocês And He rose again from the Ele dead. ressuscitou dos mortos. And if you just give your heart to Jesus, you can go to heaven. E se você entregar o seu coração para Jesus, você pode ir para o céu. That was probably the shortest sermon I've ever preached. E essa provavelmente foi a pregação mais curta que eu já preguei na minha vida. But I remember leaving, my heart was pounding. Mas eu lembro que meu coração estava batendo super I forte. thought, how awesome God used me. E eu pensei, nossa, que incrível, Deus me usou. I was terrified, but God used me. Estava aterrorizado, mas Deus tinha me usado. And I'll tell you, my life was never the same. E eu te digo que a minha vida nunca mais foi a mesma. And God just began to give me more opportunities to tell people about Christ. E Deus começou a me dar mais oportunidades para falar sobre Cristo para as pessoas. And one of the greatest experiences that you will have as a Christian E uma das maiores experiências que você terá como cristão is personally leading someone to Christ. é você conseguir pessoalmente levar alguém a Cristo. You know, one of the saddest statistics in the church Uma das estatísticas mais tristes da igreja is how many people in church have never prayed with someone to receive Christ. é o número grande de pessoas na igreja que nunca oraram com alguém para que essa pessoa recebesse a Because Cristo. people think, hey, that's the job of the pastor. Porque as pessoas pensam, esse é o trabalho do pastor. That's the job of the missionary. Esse é o trabalho do missionário. Guys, that's not true. Gente, isso não é verdade. I was leading people to Christ before I was a pastor. Eu estava levando as pessoas a Cristo antes de eu ser pastor. I was leading people to Christ before I was a Eu missionary. estava levando as pessoas a Cristo antes de eu ser missionário. Guys, I was only 15 years old. Gente, eu só tinha 15 anos. And I was terrified. E eu estava aterrorizado. But I'll tell you, there's something awesome when you talk with someone and you say, hey, you want to give your life to Christ? Mas eu te digo que tem uma coisa incrível quando você fala com uma pessoa e fala, escuta, você quer entregar o seu coração para You're Cristo? totally E shaking. você está tremendo. And they say, yeah, I want to receive E Christ. daí eles falam, sim, eu quero receber Cristo. There's no experience like that. Não tem experiência nenhuma como essa. And praying with them, and there is this person who was going to hell, but now he's going to heaven. Orar com essas pessoas e ali tem essa pessoa que ia para o inferno e agora está indo para o céu. And God is saying, who can I send to do E this? Deus está dizendo, quem eu posso enviar para fazer isso? He's not asking that question in seminary. Ele não está fazendo essa pergunta num seminário. He's not asking that question in Bible Ele não college. está fazendo essa pergunta numa escola bíblica. He's asking that question for all his people. Ele está fazendo essa pergunta para todo o povo dele. And we say, God, I'm not eloquent. E daí a gente fala, Deus, eu não sou eloquente. That's okay. Moses wasn't eloquent. Tudo bem, Moisés não era eloquente. Well, I'm not a gifted preacher. Eu não sou um pregador dotado. Well, that's okay. Jeremiah wasn't a gifted preacher. Tudo bem, Jeremias também não era. Oh, but I've got physical problems. Mas eu tenho problemas físicos. Well, don't worry. Gideon had problems with fear. Não se preocupe, Gideão tinha problemas com medo. Every person that God used in the Bible were people just like you and me. Todas as pessoas que Deus usou na Bíblia eram pessoas exatamente como eu e você. Whatever your fears are, I guarantee you can find someone in the Bible that was just like you. Não importa quais sejam os seus medos, eu posso garantir que você vai encontrar alguém na Bíblia que era igualzinho a você. But God used them. Mas Deus os usou. They didn't have great abilities, Eles não tinham grandes habilidades, but they had availability. mas eles tinham disponibilidade. And they said, Lord, all I've got, five loaves of bread and 2 fish. Mas eles diziam, Senhor, tudo que eu tenho é 5 pedaços de pão e 2 peixes. But what's that compared to the multitude? Mas o que é isso comparado com a multidão? And you know what God will say? E sabe o que Deus vai dizer? It's enough. Isso é suficiente. It's enough. Isso é suficiente. Because as long as you are with God and God is with you in the battle, Porque desde que você esteja com Deus e Deus esteja com você na batalha, I guarantee you Goliath will fall. eu garanto que Elias vai cair. I guarantee you, Desculpa, Elias não. Golias vai cair. I guarantee you the walls of Jericho will Eu fall. garanto que os muros de Jericó vão cair. I guarantee you the Midianites will run away. E eu garanto que os menonitas vão fugir. The Philistines will run away. Os filisteus vão fugir. Because that's what it's about. It's about you and God, God and you. Porque é sobre isso que Deus está falando, sobre você e Deus e você. So what should we be doing as a church? Então, o que a gente deveria estar fazendo como igreja? We need to be praying. Nós precisamos orar. I do not want
us to be a church that wastes this amazing opportunity that God has given to us. Eu não quero que nós sejamos uma igreja que desperdice essa oportunidade incrível que Deus está nos dando. How sad it would be when we stand before God Seria muito triste se quando a gente se colocasse diante de Deus and we feel like we've done nothing for God on this earth. e a gente sentisse que a gente não fez nada por Deus nessa terra. And God says, I don't know what you were waiting for. E Deus diz, eu não sei pelo que você está esperando. I gave you open doors. Eu te dei portas abertas. But I didn't see those open doors, God. Mas eu não vi essas portas abertas, Where Deus. were there open doors? Onde que estavam essas portas abertas? The reason why we don't see open doors is because we're not looking for them. A razão pela qual a gente não vê as portas abertas é porque a gente não está procurando por elas. That's why Jesus commanded his disciples, hey, lift up your eyes and see that the harvest is ready. É por isso que Jesus ordenou para os seus discípulos, levante os seus olhos e veja que a colheita está pronta. That means that as long as your eyes are on yourself, your eyes are on your material stuff, Isso quer dizer que enquanto os seus olhos estiverem em você, os seus olhos estão nas coisas materiais. you will never see that the harvest is ready. Você nunca vai ver que a colheita está pronta. So can I challenge you tonight as a pastor, as a friend? Então, será que eu posso desafiar você hoje à noite como pastor, como amigo? Lift up your eyes. Levante os seus And olhos. the best way to open your eyes E a melhor maneira de abrir os seus olhos is to pray. é orando. Pray, pray, pray. Ore, ore, ore. Here's the second way that we are prepared to do the work of Christ in Curitiba. E aqui vem a segunda maneira de como nós somos preparados para executar a obra de Cristo em Curitiba. And that is that we must equip Christians in the church. E essa maneira é que nós devemos equipar os cristãos da igreja. I want you to look at Ephesians chapter 4. Eu quero que você olhe para Efésios, abra em Efésios capítulo 4. If you're in Colossians, just move to the left Se você estiver em Colossenses, só continue indo para a esquerda. and you'll run into Ephesians. E você vai chegar em Efésios. Colossians chapter 4, Ephesians chapter 4, Efésios capítulo 4, verses 11 and 12. versos 11 e 12. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. I love these verses Eu amo esses versos. because these verses make clear to me what my ministry is. Porque esses versos deixam claro para mim o que é o meu ministério. As a pastor, I also serve as a teacher. Como pastor, eu também sirvo como professor. That is the job of pastors. Esse é o trabalho de um pastor. Pastors are not to manipulate. Os pastores não devem manipular. Pastors are not to abuse. Pastores não devem abusar. Pastors are to love Os pastores devem amar and to teach. e ensinar. Because the one thing that every sheep needs is food. Porque a única coisa que toda ovelha precisa é comida. And it is the pastor's responsibility to provide food and nourishment for sheep. E é a responsabilidade do pastor de prover comida para as ovelhas. That's why the greatest ministry I have is to teach you the Word of God. É por isso que o maior ministério que eu tenho é ensinar para vocês a palavra de Deus. And that's why every time you come here, you always see me teaching the Bible. E é por isso que toda vez que você vier aqui, você vai sempre me ver ensinando a Bíblia. Because that's what you need. Porque é disso que você precisa. You need the Word of God in your life. Você precisa da palavra de Deus na sua vida. It nourishes you. E isso te nutre, It transforms you. te transforma. But notice why pastors teach the Bible. Mas perceba por que os pastores ensinam a Bíblia. To equip Christians for the work of ministry. Para equipar os cristãos para a obra do ministério. And that's such an important point for us to understand. E esse é um ponto muito importante para a gente entender. Because a lot of people, when they hear the word ministry, Porque muitas pessoas, quando ouvem a palavra ministério, they think about a select group of people eles pensam em um grupo seleto de pessoas that is in the que church, está na igreja, called ministers, chamados de ministros, and these are the only people who are permitted to minister. e essas são as únicas pessoas que têm permissão para ministrar. For example, Por exemplo, the pastor. o pastor. It's the pastor's job. É o trabalho do pastor. We're supposed to just come and receive the word, A gente só tem que vir e receber a but that's palavra. all. Mas só isso. That's our job.
essa é a nossa tarefa. We're people who are always taking. Nós somos pessoas que estamos sempre recebendo. But giving, that's the job of the pastor. Mas dar, esse é o trabalho do pastor. But that's not true. Mas isso não é verdade. The Bible here clearly teaches us A Bíblia aqui nos ensina claramente that my job is to equip you so that you can do ministry. que o meu trabalho é equipar você para que você possa exercer o ministério. And as I'm teaching you the Word of God, E conforme eu te ensino a palavra de you're Deus, growing in the doctrine of God. você está crescendo na doutrina de Deus. And if you are truly healthy, E se você for realmente saudável, you will start applying doctrine practically. você vai começar a aplicar a doutrina de maneira prática. I'll tell you, you are not healthy if you're only receiving Bible studies, but you're not giving out. Então eu te digo que você não é saudável se você está apenas recebendo esses estudos bíblicos, mas você não está Now, doando. some of you are in that season of life that you just need to receive. Então alguns de vocês estão nessa estação da vida que você precisa só receber. And I understand that. E eu entendo isso. Some of you are new Christians. Alguns de vocês são novos cristãos. Others of you have had very bad legalistic experiences in other churches. Outros de vocês tiveram experiências ruins de legalismo em outras igrejas. And right now you're in survival mode. E agora você está no modo sobreviver. You're wondering if you're really going to love the church or not. Você está imaginando se você vai conseguir realmente amar a igreja ou não. And by God's grace, He brought you here. E pela graça de Deus, Ele te trouxe até aqui. And every week you're being refreshed by the Word of God. E cada semana você está sendo aliviado, refrescado pela palavra de Deus. Awesome. That's what you should be doing. Incrível. Isso é o que você deve estar fazendo, deveria estar Receive, fazendo. receive, receive. Receber, receber, receber. But there comes a time when you are healed Mas chega uma hora em que você já está curado. and you are refreshed E você já está aliviado. and you are E revived. você já está avivado. That God's grace begins to move you to start actively functioning as ministers in this church. E a graça de Deus começa a te mover de forma que você age de maneira ativa na igreja. My job is like a coach on a team. Então, o meu trabalho é como um técnico num time. You guys know soccer, Vocês right? sabem, conhecem futebol, né? If we were in America, I would use the example of baseball. Se a gente estivesse na América, nos Estados Unidos, eu usaria o exemplo do beisebol. But here I'll try my best with the example of soccer. Mas aqui eu vou tentar o melhor dando exemplo de futebol. But you guys know what the job of the coach Mas is. vocês sabem qual que é o trabalho do técnico. His job is to teach the players technique. Então, o trabalho dele é ensinar a técnica aos jogadores. He is to inspire people to win. Ele deve inspirar as pessoas a vencer. When the players feel discouraged, the coach comes with encouraging Então, quando os words. jogadores se sentem desencorajados, o treinador vem com palavras encorajadoras. And every day the team is out on the field practicing, practicing, practicing. Todos os dias o time está lá no campo treinando, treinando, treinando. And sometimes the coach, he's speaking hard words. E algumas vezes o treinador fala de maneira dura. Other times the coach is speaking encouraging words. Outras vezes o treinador fala palavras encorajadoras. But the objective is train the players to win the World Cup. Mas o objetivo é treinar os jogadores para ganhar a Copa do Mundo. That is a pastor. Isso é um pastor. I am on the team with you. Eu estou no time com vocês. You guys understand that? I am on the team with you. Vocês entendem isso? Eu estou no time com vocês. But my function in the team is as a coach. Mas a minha função no time é como a de um treinador. The owner of the team is O Jesus. dono do time é Jesus. It's the owner that chooses who the coach will be. É o dono que escolhe quem será o treinador. I did not choose this position. Eu não escolhi essa posição. The owner said, John, I want you to coach these people at Calvary O Curitiba. dono que falou, John, eu quero que você treine essas pessoas lá na Calvary Curitiba. And then by God's grace, God has brought you, the players. E daí, pela graça de Deus, Ele trouxe vocês, os jogadores. You are not spectators. Vocês não são espectadores. Spectators don't need coaches. Espectadores não precisam de treinadores. During a game, the coach isn't talking to the crowd. Durante o jogo, o treinador não está falando com a multidão. The coach is specifically talking to the team. Ele está falando especificamente com o time. And the moment you became a Christian, you have entered into God's team. E no momento que você se tornou cristão, você entrou no time de Deus. And my job is to teach you.
E o meu trabalho é ensinar vocês. to give you the Word of God, Dar para vocês a palavra de Deus. so that spiritually, emotionally, you can be strong. Para que vocês possam ser fortes emocionalmente e espiritualmente. But it's also my job to give you opportunities to grow in ministry. Mas é também responsabilidade minha dar para vocês oportunidades para que vocês cresçam no ministério. And every opportunity is a God-glorifying opportunity. E toda oportunidade é uma oportunidade que glorifica a Deus. Have you ever played sports? Vocês já praticaram esportes? Yeah, have you ever done that? You know? Fizeram isso aí também? Have you ever played sports and you go to practice and some days you just love it and others days you're like, oh man, this Já is hard. praticaram esportes, algumas vezes vocês vão pro treino e daí alguns dias vocês amam e outros dias vocês ficam de cara. But you know that everything you do is for the purpose of winning the prize. Mas sabe, tudo que você faz é com o propósito de ganhar o prêmio. And that means that there is going to be opportunities to clean this building. Isso quer dizer que vai ter oportunidade de você limpar esse prédio. There's opportunities to pray for one another, counsel each other from the Word of God. Oportunidades de orar uns pelos outros ou se aconselhar através da palavra de Deus. There are opportunities to go on short-term mission trips. Oportunidades de ir em viagens de missões curtas. There's opportunities for you to come earlier, to stay later after the service, and just to get to meet new people and just minister to them. Oportunidade de você chegar mais cedo e sair mais tarde só para ficar aqui e conhecer as pessoas e ministrar para essas pessoas. You know, usually after Sundays, there are people here that need to talk with me. Então, geralmente, depois dos domingos, dos cultos, tem pessoas aqui que precisam conversar comigo. And so I usually stay upstairs talking with people. Então, geralmente, eu fico aqui em cima conversando com essas pessoas. But guys, I don't have an assistant pastor. Mas, gente, eu não tenho um pastor assistente. Our church doesn't even have elders yet. A nossa igreja ainda nem tem uma equipe de liderança. I'm praying for deacons. Eu estou orando para a gente ter diáconos. You know, it's just, our church is still new and it's young. A nossa igreja ainda é nova e jovem. And so I can't be downstairs when I'm upstairs. Então eu não posso estar lá embaixo enquanto eu estou aqui em cima. But there's a lot of people downstairs that need prayer, they need encouragement. Mas tem muita gente lá embaixo que precisa de encorajamento, de oração. And I need you to do that for E me. eu preciso que vocês façam isso para mim. I need you that have been with us for a while and you know my heart and you know the word. E eu preciso que vocês que já estão com a gente por algum tempo e conhecem o meu coração e conhecem a I palavra. need you to be my assistants. Eu preciso que vocês sejam meus assistentes. I need you to be Christian ministers. Eu preciso que vocês sejam ministros cristãos. And so every time you come to church, it's like coming to seminary. Então toda vez que você vem para a igreja é como se você estivesse vindo para o seminário. You're learning doctrine. Você está aprendendo doutrina. You're learning about ministry. Você está aprendendo sobre o You ministério. know, I never went to seminary. Eu nunca fui para o I seminário. never went to Bible Eu college. nunca fiz uma universidade bíblica. I became a pastor when I was 18 years old. Eu me tornei pastor quando eu tinha 18 anos. I was young. Eu era jovem. But you know what? I was ready. Mas sabe de uma coisa? Eu estava pronto. Because since I was a young child, I went to a church like this, Porque desde que eu era muito pequenininho, eu ia a uma igreja como essa. where my pastor taught the Bible, Onde o meu pastor ensinava a Bíblia. and after the Bible study, I just wanted to talk with people and just pray with people. E depois do estudo bíblico, eu só queria conversar com as pessoas e orar com as pessoas. I remember going to church when I was 14 years old. Eu me lembro de ir à igreja quando eu tinha 14 anos. I used to go to church an hour early before the service just so that I could just set the chairs up. E eu costumava chegar na igreja 1 hora antes do culto começar só para eu poder arrumar as cadeiras. No one asked me to do that. Ninguém me pediu para fazer isso. No one said, hey, John, will you clean the room and set up the chairs for us? Ninguém falou para mim, John, você pode limpar aqui a sala e arrumar as cadeiras? Man, as I was learning the Bible, I thought, you know what? That's going to be my time with Jesus. Então, conforme eu aprendia sobre a vida, eu decidi que esse seria o meu tempo com Jesus. So I would get a vacuum, I would vacuum the room, Então, eu pegava um aspirador para aspirar a then I sala, would set up the chairs, eu arrumava as cadeiras, and then the time that I had left alone, e daí o resto do tempo que sobrava, que eu estava sozinho, I would just sit in that room with my Bible and just talk with eu Jesus. sentava, lia a minha Bíblia e falava com Jesus. That was my seminary. Isso foi o meu seminário. And then I remember the first time I had the official opportunity to clean bathrooms at the church. E eu me lembro da primeira vez que eu tive uma oportunidade oficial de limpar os banheiros da igreja. I remember I used to go to, you know, to the office of the zeladores, you know, the janitors of the church. Então eu costumava ir lá na salinha dos zeladores da igreja. And it was after school, and I would just wait there just for any opportunity to serve God. Então era depois do horário da escola e eu ficava esperando lá por qualquer oportunidade que eu tivesse para servir a Deus. And they say, "Hey, John, go clean the bathrooms." E daí eles diziam, John, vai limpar o banheiro.
You're giving me a job? Vocês estão me dando uma coisa para fazer? And I tell you, it was awesome. E eu digo para vocês, era incrível. And then I remember when they would say, "Hey John, take the vacuum and clean the E eu sanctuary." lembro quando eles diziam, John, pega lá o aspirador e vai limpar o santuário. Sanctuary's huge. O santuário era enorme. The church has 30,000 A members. igreja tinha 30 mil membros. And it was just me with one vacuum cleaner. E era eu com um aspirador só. And they didn't have chairs that moved. They were permanent E as pews. cadeiras não saíam do lugar, elas eram pregadas. And I was in there vacuuming thinking, this is E eu awesome. estava lá aspirando pensando, nossa, isso é ótimo. I'm doing Eu ministry. estou executando o ministério. And you know what's interesting? It was while I was vacuuming E sabe o que é interessante? Que enquanto eu estava aspirando, that my pastor Chuck, he walked through the sanctuary and he saw me vacuuming. que o meu pastor, o Chuck, entrou no santuário e me viu aspirando. He didn't say hi, he didn't say anything. He just walked through the sanctuary and that was it. E ele não falou oi, não falou nada. Ele só passou pelo santuário e pronto. And then a few weeks later, I remember someone said to me, "Hey, Pastor Chuck wants you to go teach a Bible study." E daí, algumas semanas depois, eu lembro que alguém veio falar para mim, o pastor Chuck quer que você vá ensinar, dar um estudo bíblico. How does he know me? Como que ele me conhece? I'm just the guy with the vacuum cleaner. Eu sou o cara do aspirador. But I'll tell you, that is how God prepares people for ministry. Mas eu te digo, é dessa forma que Deus prepara as pessoas para o ministério. Before there's a King David, Antes de haver um rei Davi, there is David the shepherd who is secretly serving God in the valley. havia Davi, o pastor que estava servindo a Deus de maneira secreta no vale. Do you guys understand that? Vocês entendem isso? Before there is Mary, the mother of Antes Jesus, de haver Maria, a mãe de Jesus, there's a young girl living in obscurity in Nazareth worshiping God. tinha uma menina jovem vivendo em obscuridade em Nazaré, adorando a Deus. I don't know who's in this room. Eu não sei quem que está nessa sala. I don't know what future great ministers of the church are in this room. Eu não sei que grandes e futuros ministros da igreja estão nessa sala. People that are in this room may one day become common names in every church in the world. Pessoas que estão nessa sala podem um dia vir a se tornar nomes comuns em todas as igrejas do mundo. I don't know. Eu não sei. I don't know what great Christian musicians are here. Eu não sei que grandes músicos cristãos What estão great aqui. Bible teachers. Ou que grandes mestres da Bíblia. Missionaries. Missionários. I don't know how many of you women, you're going to have children that will be worldwide famous Eu não evangelists. sei quantos de vocês mulheres terão filhos que serão evangelistas conhecidos no mundo. I don't know who's in this room, Eu não sei quem está aqui nessa sala. but I know that God is saying this tonight. Mas eu sei que Deus está dizendo isso hoje à noite. Who will I send? A quem enviarei? Who will go for us? Quem irá por nós? And I pray that we as a church would say, "Here I am, send me." E eu oro para que nós, como igreja, possamos dizer, aqui eu estou aqui, envia-me. And so that means that as a pastor, E isso quer dizer que, como pastor, every Sunday we get together, todos os domingos que a gente se junta, you are going to see me pouring myself out with the teaching of the word, você vai me ver me derramando com o ensino da palavra, so that you can be the ministers of this church. para que vocês possam ser os ministros dessa igreja. We're all a part of the same team, Nós somos todos parte do mesmo time. and we're all focused on the same E prize. nós estamos todos focados no mesmo prêmio. And our goal is to see the nations of this world convinced that our God reigns. E o nosso objetivo é ver as nações desse mundo convencidas de que o nosso Deus reina. And so come to church, Então venha à be igreja, equipped, seja equipado, and then go out and minister. e então vá e ministre. Number 3, Número 3. and this is a really practical one, and that means that we must preach the gospel to non-Christians. E essa é uma parte bem prática, que nós devemos pregar o evangelho aos não cristãos. Look at Romans chapter 10, verse 14. Veja Romanos capítulo 10, verso 14. Romans 10:14. Romanos 10, 14. And I want you to listen to what Paul says. Eu quero que você ouça o que Paulo diz. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Okay. Sorry, I was swallowing water. Estava tomando água, desculpe. But I want you to notice here that people will not know the truth about Jesus if we don't open our mouth. Mas eu quero que você perceba aqui que as pessoas não saberão a verdade sobre Jesus se a gente não abrir a nossa boca. Now, some of you
are just naturally, you do well with public speaking and with people. Então, alguns de vocês naturalmente se dão bem no falar em público. Some of you have no problem starting conversations with total strangers. Alguns de vocês não têm problema algum em começar uma conversa com alguém completamente estranho. But then there's others of you, it's the most terrifying thing in the world. Mas para outros de vocês pode ser a coisa mais aterrorizante do mundo. I am in that category. E eu estou nessa categoria. It's funny because evangelist is a position I have always hoped and prayed that God would not call me to. E é engraçado porque ser evangelista é uma posição que eu sempre esperei e orei para que Deus não me desse. Because ever since I was a little child, talking with people, especially strangers, is the most difficult, terrifying thing for me. Porque desde que eu era muito pequeno, falar com estranhos era a coisa mais difícil e mais aterrorizante para mim. And I believe the reason why God called me to be a pastor and an evangelist E eu creio que a razão pela qual Deus me chamou para ser um pastor e um evangelista is because it is so terrifying for me naturally. é porque naturalmente é aterrorizante para mim. Because every time you hear me or people see me preaching, God gets all the glory. Porque toda vez que vocês me ouvem ou as pessoas me veem pregando, Deus é que recebe toda a glória. Because I can't do that. Porque eu não consigo fazer isso. And most people are like me. E a maioria das pessoas é como eu. The idea of telling people about Christ is terrifying. A ideia de falar para as pessoas sobre Cristo é aterrorizante. But you know what? This is where we need to start trusting in God's strength. Mas sabe, aqui é onde a gente precisa começar a confiar na força de Deus. It's not wrong to be terrified, Não é errado você ter medo, but it is sin to let fear control your life. mas é pecado você deixar o medo controlar a sua vida. When we begin to preach the gospel, even when we feel terrified, Quando nós começamos a pregar o evangelho, mesmo nos sentindo aterrorizados, God is giving you the great opportunity to demonstrate courage. Deus está dando para você a maior oportunidade para demonstrar coragem. You guys know what courage is, right? Vocês sabem o que é coragem, né? Courage is doing the right thing when you're terrified to do it. Coragem é fazer o que é certo quando você está aterrorizado com a hipótese de fazê-lo. And what's great is that God empowers us to be courageous E o Christians. que é incrível é que Deus nos capacita para sermos cristãos corajosos. And every day God gives to us opportunities to be E courageous. todos os dias Deus nos dá oportunidades para sermos corajosos. God shows you a person who is one heartbeat away from eternity in hell. Deus te mostra uma pessoa que está só uma batidinha de coração distante do inferno. And you're terrified of the idea of going to that complete stranger and telling them about E você Christ. fica aterrorizado com a ideia de falar com esse estranho e falar para essa pessoa sobre Cristo. But then you start realizing, but here's the opportunity to be Mas courageous. daí você começa a perceber, aqui eu tenho uma oportunidade de ser corajoso. Here's the opportunity for me to demonstrate real courage. Aqui eu tenho uma oportunidade de demonstrar coragem real. And if you just say, God, I'm terrified, but I'm available, Mas se você disser, Deus, eu estou aterrorizado, mas eu estou disponível, then God says, I'm going to give you the power to be courageous. então Deus te diz, eu vou te dar o poder, a capacidade de ser corajoso. You know who's a great example of that? E sabe qual que é um grande exemplo disso? Gideon. Gideão. You guys remember the story of Gideon in the book of Judges? Vocês lembram da história de Gideão no livro de Juízes? Because of the sin of the nation of Israel, Por causa do pecado da nação de Israel, God used a pagan group of people called the Midianites Deus usou um grupo pagão de pessoas chamados os medianitas to oppress the people of Israel. para oprimir o povo de Israel. Gideon was the man that God was going to use to lead his people against the Midianites. E Gideão era o homem que Deus ia usar para liderar o seu povo contra os medianitas. And you know what Gideon was doing when God called him? E sabe o que Gideão estava fazendo quando Deus o chamou? He was hiding from the Midianites. Ele estava se escondendo dos medianitas. He was hiding in what's called a cistern. It's like a well. Ele estava se escondendo dentro de uma cisterna, que é como um poço grande de He água. was hiding there, doing his work. Ele estava escondido lá fazendo seu trabalho. He thought, if no one knew who I was, if no one knew where I was, then my life will be okay.
Ele pensou, se ninguém soubesse onde eu estava, se ninguém soubesse quem eu era, então minha vida estava garantida. And then when the angel appeared to him to call him, you know how he addressed Gideon? E daí quando o anjo apareceu para chamá-lo, sabe como que ele se dirigiu a Gideão? He said, "Hey Gideon, Ele disse, Gideão, oh man of great courage, homem de grande coragem, God is with you." Deus está com você. Gideon is hiding. Gideão estava He's escondido. Ele terrified. estava aterrorizado. And I'm sure he's looking around like, what do you mean, man of great E acho que ele courage? estava olhando em volta. Como assim, homem de grande coragem? But God saw the potential in Gideon. Mas Deus viu o potencial em Gideão. And even when Gideon went to war against the E Midianites, mesmo quando Gideão foi para a guerra contra os medianitas, remember how Gideon put God to the test? lembra como Gideão testou Deus? God, I'm gonna put out a basin outside, What is he gonna put like a out? pot. Senhor, eu vou colocar um vaso. O que ele coloca lá fora? Não me lembro a palavra. O quê? Yeah, like wool. So he put like Tipo the um wool. bolinho de lã lá. So he's got a basin and he's got wool. Então ele colocou um novelo de lã lá All fora. right. And so he says, look, if this is really you, then tomorrow morning let the wool be completely wet, but the ground dry. Então ele fala, se isso é realmente o Senhor, que amanhã de manhã todo esse novelo de lã esteja completamente molhado e a grama esteja seca. And it happened. E isso aconteceu. The next morning, Gideon squeezed out enough water to fill up the bowl. E daí na manhã seguinte ele conseguiu espremer o novelo e saiu água suficiente para encher uma tigela. But the ground was dry. E o chão estava seco. But he goes, well, God, what if we do this? What if tomorrow the wool is dry, but the ground is wet? Aí ele fala, não, mas se a gente fizer assim, Senhor, amanhã o novelo fica seco e o chão fica molhado. And God does it for him. E daí Deus faz isso para ele. Now, many of us, we remember that story and we say, well, that's how we know God's will. E muitos de nós lembramos essa história e pensamos, é assim que a gente descobre a vontade de Deus. But guys, you know what? It did not work for Gideon. Mas a gente sabe de uma coisa, isso não funcionou para o Gideão. Because after those two miracles, you think that Gideon would go into battle with this courage. Porque depois desses dois milagres, você pensaria que Gideão iria para a batalha cheio de coragem. But even with that, he's leading 300 soldiers and he's still terrified in the battle. Mas mesmo com isso, ele está liderando 300 soldados e está aterrorizado na batalha. And so God gives him one more sign. Então Deus dá para ele mais um sinal. And he has the Midianites have a dream about Gideon. E ele faz com que os medianitas tenham um sonho com Gideão. And all of the Midianites began to dream how Gideon was going to defeat them. E todos eles começaram a sonhar como Gideão iria derrotá-los. And finally, Gideon has enough courage to go into Daí, battle. finalmente, Gideão tem coragem suficiente para ir para a batalha. Do you feel like that? Você se sente assim? Lord, if you really want me to talk to that person, have that person sit next to me. Deus, se o Senhor quer mesmo que eu fale com essa pessoa, que ela venha sentar aqui do meu lado. Oh, he's sitting next to me. Ah, ela sentou aqui do meu lado. Lord, if you really want me to talk to this person, then I pray that a bird will fly over my head. Senhor, se o Senhor quer mesmo que eu fale com essa pessoa, eu oro então para que um passarinho passe por cima da minha cabeça. And I want it to be a falcon. E eu quero que seja um falcão. Oh, there's the falcon. Nossa, o falcão. Lord, if you really want me to talk to this person, then let this person start the conversation. Senhor, se o Senhor quer mesmo que eu fale com essa pessoa, então faça ela começar a conversa comigo. Oh, how are you doing? Eu não sei como é que você tá. Ah, como é que você tá? Oh, no. Não. What are you going to do? O que você vai fazer? Some people say, oh, it's great meeting you. I got to go. Sorry. Algumas pessoas falam, ah, bom conhecer você, mas eu tenho que ir embora, desculpa. Guys, we need to open our mouth and preach. Gente, nós precisamos abrir as nossas bocas e pregar. God will give you the ability. Deus vai te dar a habilidade. The most difficult part of evangelism is always the first word. A parte mais difícil do evangelismo é sempre a primeira palavra. But I've discovered that once you speak the first word, usually people cannot close your mouth. Mas eu descobri que geralmente quando você fala a primeira palavra, as pessoas não conseguem mais fechar sua boca. You'll start talking with them. Então comece a falar com as pessoas. I even know people, they're so intimidated, they keep these gospel tracts and they just go to people and just read them to them. Então eu conheço gente que é tão intimidada que elas têm essas partes escritas do evangelho e elas entregam para as pessoas. They're just like, can I talk to you? Então elas chegam e falam, posso falar com você? God loves you and has a wonderful plan for your life. Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. You need to give your heart to Jesus Christ right now. Você tem que dar seu coração para Jesus Cristo agora mesmo. Do you want to receive Christ? Você quer receber a Cristo? Oh, you do? Ah, você quer?
Then repeat this prayer. Então repita essa oração. Dear Jesus, come into my life. Querido Jesus, venha na minha vida. God bless you. Bye. Deus te abençoe, tchau. There are people that have done that and people have come to Christ. Tem pessoas que fizeram isso e as pessoas vieram para Cristo. Guys, I want you guys to be a part of the Great Commission. Gente, eu quero que vocês façam parte da grande comissão. All right, one more and we're done. I'm going to finish with this. Mais uma coisa e a gente vai terminar. And next week we're going to talk about the next mark of a healthy church. E na semana que vem a gente vai falar sobre a outra marca de uma igreja saudável. We've talked about prayer. Nós falamos de oração. We've talked about equipping Christians. Falamos de equipar cristãos. We talked about going and proclaiming the gospel. Nós falamos sobre ir e proclamar o evangelho. And number 4, we must send and support Christian workers. E número 4, nós precisamos enviar e dar suporte, auxílio aos trabalhadores cristãos. Are you still in Romans 10? Você ainda está em Romanos 10? Look at verse 15. Veja o verso 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. All right. Now I want you to turn to one more passage. It's a book that most of you probably have never been to. Eu quero que vocês abram para mais uma passagem, é um livro que provavelmente a maioria de vocês nunca abriu. 3 John. 3 João. All right. When was the last time you had a Bible study from 3 John? Quando foi a última vez que você escutou um estudo bíblico sobre 3 So João? just go to Revelation, Então vá até Apocalipse turn left. e daí volte para a esquerda. You'll run into Jude, Aí você vai chegar em Judas then you'll run right into 3 John. e daí você vai chegar bem em 3 João. There's only one chapter. Só tem um capítulo And I want you to look at verses 5 through 8. e eu quero que você veja os versos 5 a 8. And we're going to finish with this. E a gente vai terminar com isso. 3 John 1 verses 5 through 8. 3 João 1, dos versos 5 a 8. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito deste seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. John here is talking about evangelists and missionaries. Então, João aqui está falando sobre evangelistas e missionários. Remember in Romans 10, he said, how are we going to preach if we're not sent? Então, lembra em Romanos 10 que ele fala, como é que a gente vai pregar se não formos enviados? The church is supposed to be a sending church. Então, a igreja deve ser uma igreja que envia. But we don't just send out people we don't like. Mas a gente não envia as pessoas que a gente não gosta. You know, have you been there where it's like churches are happy that there's all these missionaries, Você you já know? foi numa igreja onde a igreja fica feliz quando tem esse monte de missionários? Hey, I don't like you. I think you should be a Ah, missionary. eu não gosto de você devia ser missionário. Go! God bless you. Vai, Deus te abençoe. No, we want to send quality people. Não, a gente quer enviar pessoas com qualidade. You know, my prayer is that once our church gets to the point that we can send out missionaries, I want to be a church that cries. Então, a minha oração é que quando nós chegarmos no ponto de sermos uma igreja que pode enviar missionários, Church that eu cries. quero ser uma igreja que clama. Because we are sending out into the world people that we love and their quality. Eu quero ser uma igreja que chora porque nós estamos enviando para o mundo pessoas de qualidade. And we should cry. E nós deveríamos chorar. Because we're happy, but we're also sad at the same time. Porque nós estamos tristes, mas felizes, mas tristes ao mesmo tempo. These are the kind of people that I want to send. Esse é o tipo de pessoa que eu quero enviar. When my church sent me out 7 years ago, they cried. Quando a minha igreja me enviou para cá 7 anos atrás, eles choraram. And that was powerful. E isso foi poderoso. But John here is saying you not only should send them out, Mas João aqui está dizendo que vocês não apenas devem enviá-los, but you need to also support them financially. mas vocês também têm que dar suporte financeiro. The means that John is talking about and how these Christians were supporting these missionaries and evangelists Então, as maneiras de que João está falando e como esses cristãos estavam suportando os evangelistas is financial support. é suporte financeiro, It's biblical. é bíblico. Paul says whoever preaches the gospel should live by the gospel. Paulo diz que qualquer um que prega o evangelho deve viver pelo evangelho. That means that if God has called people to the work of a full-time evangelist and missionary, Isso quer dizer que se Deus chamou alguém para o trabalho de tempo integral como missionário, that God's people needs to be united in supporting that person financially. então o povo de Deus tem que se unir para suportar financeiramente essa pessoa. But here's the reason why that's so exciting.
Mas aqui vem a razão porque isso é tão empolgante. When we are practically supporting missionaries, Quando nós estamos dando suporte de maneira prática aos when we are missionários, practically supporting people that are doing the work of spreading the gospel, quando nós estamos dando suporte de maneira prática às pessoas que estão difundindo o evangelho, every person they lead to Christ is put into our account. todas as pessoas que são levadas a Cristo por essas pessoas são colocadas debaixo da nossa responsabilidade. So when we get to heaven, Então, quando nós chegarmos ao céu, maybe you did not get the opportunity to go to Africa, talvez você não teve a oportunidade de ir à África, but through your financial giving to this church, mas através do seu dar de modo financeiro a essa igreja, as you trust this ministry to use wisdom with the finances. por você confiar esse ministério com o uso das finanças, Because I know that not everyone, it's for you to give to this church. porque eu sei que não é para todos que assim esse chamado de dar a essa igreja, Because not everyone is a member. porque nem todos são membros. I do not expect people that are not members to give. I don't expect that. Eu não espero que pessoas que não são membros aqui deem. I don't expect visitors to give. Eu não espero que os visitantes deem. But if we have membership in this church, Mas se nós temos membros nessa igreja, and we are united in the purpose of the Great Commission, e nós estamos unidos no propósito da grande comissão, then I believe it is biblical to expect from the members financial giving. então eu creio que é bíblico eu esperar dos membros esse doar de modo financeiro. Because you trust the ministry, the leadership, to use wisdom in the distribution of finances. Porque você confia a liderança do ministério de usar de maneira bíblica as finanças. My heart is for the world. Então, o meu coração é para o mundo. And I want to start with Curitiba, which is our Jerusalem, Porque eu quero começar com Curitiba, que é a nossa Jerusalém. and then eventually start supporting missionaries all over the world. E daí, eventualmente, começar a dar suporte para missionários no mundo todo. And when you get to heaven, E quando você chegar no céu, because of your financial giving, por causa da sua doação financeira, you're going to meet Africans that say, thank you você vai conhecer africanos que vão dizer muito obrigado for bringing the gospel to me. por me trazer o evangelho. And you're going to say, well, I never went to Africa. Mas você vai dizer, eu nunca fui para a África. But then they're going to say, your money supported missionaries in Africa. Mas eles vão dizer, o seu dinheiro deu suporte a missionários na África. And those missionaries could not be in Africa if your church did not send them. E esses missionários não poderiam estar na África se a sua igreja não tivesse os enviado. And if your church did not send them, I would not have heard the gospel. E se a sua igreja não tivesse os enviado, eu não teria ouvido o evangelho. And if I had not heard the gospel, I'd be in hell. E se eu não tivesse ouvido o evangelho, eu estaria no inferno. So thank you that you sent the missionary. Então, muito obrigado por ter enviado um missionário. Thank you that you wrote letters to the missionary. Muito obrigado por ter escrito cartas aos missionários. Because many times the missionaries wanted to quit. Porque muitas vezes os missionários quiseram desistir. But it was what you wrote in your email. Mas foi aquilo que você escreveu no seu e-mail. It was the package that you sent. Foi o pacote, a caixa que você enviou para eles. It was the phone call that you made Foi a ligação que você fez that gave them the strength to continue. que deu a eles a força para continuar. Did you know that I was going to leave Brazil? Vocês sabem que eu ia ir embora do Brasil? I was going to leave Brazil the second year. Eu ia embora do Brasil no segundo ano. I just felt like I can't speak the language. Eu sentia assim, eu não consigo falar essa língua. All my American friends that came with me, they all went back. Todos os meus amigos americanos que vieram comigo já voltaram para lá. I'm done. Eu já... I thought, man, it's like, how am I going to do this? Like, nobody knows me here in Curitiba. Eu pensei, como é que eu vou fazer isso? Ninguém me conhece aqui em Curitiba. At least in California, lots of people knew who I was. Pelo menos na Califórnia, um monte de gente sabia quem eu era. And at least in California, I can go to any church that I want to Que pelo menos na Califórnia eu posso ir a qualquer igreja que eu queira and teach the word e ensinar a without a palavra, translator. sem um tradutor. And I was ready to quit. E eu estava pronto para desistir. And someone wrote me. Someone wrote to me. Então alguém me escreveu. And he said, John, do not quit. E eles disseram, John, não desista. In fact, one guy said, if you come back, our church is not taking you. E daí um cara, na verdade, disse para mim, se você voltar à nossa igreja, não vai te aceitar. You stay. Você fique aí. And you know what? Because of that letter, I stayed. E sabe de uma coisa? Por causa daquela carta, eu fiquei. And here I am, 7 years in Brazil, and I look at your faces and I say, thank you, Jesus. E aqui estou eu, 7 anos no Brasil, e eu olho para os rostos de vocês e digo, muito obrigada, Jesus. That you gave me the grace to stay.
por ter me dado a graça para ficar. You know why I stayed? E sabe por que eu fiquei? Because the church that sent me Porque said, you stay there. Porque a igreja que me enviou disse, fique aí. And we need to be a church like that. E nós precisamos ser uma igreja assim. But we need to start doing this. Right now, we're not at a place to start thinking about Africa. Então agora a gente não está numa posição em que a gente pode pensar na África. We need to start thinking about Curitiba. Nós temos que começar a pensar em Curitiba. Before we start crossing the oceans, we need to start crossing the streets. Então antes da gente começar a atravessar os oceanos, a gente tem que começar a atravessar as ruas. So this is how we practically respond to the open doors that God has given to us. É dessa forma que a gente reage de maneira prática às portas abertas que Deus tem nos dado. So I'm going to challenge you as we close tonight. Então eu vou desafiar você enquanto a gente termina. I'm going to challenge you right now. Eu vou desafiar você agora. Pray. Ore. Pray that God will give you one opportunity to share the gospel with someone this week. Ore para que Deus te dê uma oportunidade de compartilhar o evangelho essa semana. And while you're praying, look for that opportunity. E enquanto você estiver olhando, procure essa oportunidade. Because you can never go wrong telling someone about Jesus. Porque você nunca vai errar ao dizer para alguém algo sobre Jesus. And could you imagine if we all came back next Sunday? E você pode imaginar se todos nós voltarmos para cá no domingo que vem And we all shared the gospel with one person. e todos nós compartilhamos o evangelho com uma pessoa? All you have to do is just double the size of this room. Tudo que você tem que fazer é duplicar o tamanho dessa sala. That's how many people will hear the gospel this week. Isso seria quantas pessoas teriam ouvido o evangelho essa semana. That's awesome. E isso é incrível. And think about if we did that every week E pense se a gente fizesse isso toda semana, for an entire year. por um ano todo. We will literally have shared the gospel with hundreds of people in our city. Nós teríamos literalmente compartilhado o evangelho com centenas de pessoas na nossa cidade. Imagine if you took the challenge. You know what? I'm going to invite one person to church next Sunday. E imagine se você aceitar esse desafio e disser, eu vou convidar uma pessoa para vir na igreja domingo. You guys heard me tell this story. Vocês já me ouviram contar essa história. 4 college students 4 estudantes universitários were getting together to pray in the state of Oregon. estavam se encontrando para orar no estado do Oregon. And they wanted to reach their campus for Christ. E eles queriam alcançar o campus todo da universidade para Cristo. And so these 4 students said, all right, next week we're each going to bring 2 people to this university Bible study. Então esses 4 estudantes disseram, tá bom, na semana que vem cada um de nós traz 2 pessoas para o nosso estudo bíblico. So next week the group was multiplied. Então no domingo, na semana seguinte, o grupo estava multiplicado. 4 people each brought 2 new people. 4 pessoas e cada um trouxe 2 novas pessoas. All those people came to Christ. Todas essas pessoas vieram a Cristo. So then each of those people all said, we're going to bring 2 new people. E daí cada uma daquelas pessoas disse, nós vamos trazer 2 novas pessoas. All those people came to Christ. E daí todas essas pessoas vieram a Cristo. In 2 years, E em 2 anos, that Bible study of 4 university students aquele estudo bíblico de 4 estudantes universitários turned into a Bible study of over 500 university se students. tornou um estudo bíblico de mais de 500 estudantes universitários. And it started with 4 guys E começou com 4 caras meeting in a university room. se encontrando numa salinha da universidade. And they said, we're going to pray and bring 2 new people to church. E eles disseram, a gente vai orar e vamos trazer 2 novas pessoas à igreja. I want to challenge you. E eu quero desafiar você. Bring people to hear about Jesus. Traga pessoas para ouvirem sobre Jesus. Let us just be a part of the work of letting the world know that our God reigns. Nos deixe ser parte dessa obra que é fazer com que o mundo saiba que o nosso Deus reina. Let's pray. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deu a chance, Deus, de executarmos a tua obra, Deus, porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos purificou, o Senhor tem nos tratado e nos curado, Deus, e o Senhor tem nos feito felizes para que nós possamos espalhar o poder do nome de Jesus e a alegria da salvação para o mundo todo, Deus. Eu quero te louvar por essa igreja, pela Calvary, Senhor, e eu quero te agradecer porque o Senhor tem nos trazido aqui, Deus. Eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor nos capacite, Deus, a aceitar esse desafio que foi colocado diante de nós hoje pelo nosso pastor, Deus. Que o teu Espírito Santo nos dê força, ousadia,
compaixão, Deus, e capacidade de procurar, Deus, pelas portas abertas, de orar para termos portas abertas, Deus, e de olhar ao nosso redor para encontrarmos essas portas, Deus. Nos capacite, Senhor, para enxergarmos a nossa chance de sermos corajosos, Deus, e aceitarmos o desafio, Senhor, e compartilharmos o Evangelho, Deus. Eu oro que, pelo nome de Jesus e pelo poder desse nome, Senhor, o Senhor nos capacite a semana que vem termos algo para contar, termos alguém ao nosso lado novo nessa igreja, Senhor, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé.